Nesse oitavo parágrafo, Kardec ele vai enfatizar a importância e a abrangência da sua obra, destacando o seu papel em promover a prática dos ensinamentos de Jesus Cristo, especialmente para aqueles que acreditam no Espiritismo. E logo de cara, Kardec já manda essa, ó. Esta obra é para uso de todos. Essa frase inicial, ela está estabelecendo o caráter universal de sua obra. Ela não está sendo destinada a um grupo específico, ela não está sendo destinada apenas aos espíritas, mas sim a toda a humanidade. Ele continua: dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aqui ele está indicando que a obra oferece os recursos, ou seja, os meios, para que qualquer pessoa alinhe as suas ações, ou seja, os seus proceder, com os princípios morais ensinados pelo Cristo. O verbo aurir sugere que uma extração abundante, como se a obra fosse uma fonte rica de ensinamento. E ele fala: aos espíritas oferece aplicações que lhe concernem de modo especial. Aqui, Kardec está direcionando a sua obra especificamente aos espíritas, indicando que, além do caráter universal, há conteúdos e aplicações particularmente relevantes para aqueles que seguem a doutrina espírita, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível. Nessa parte central, ele aborda a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Um dos pilares do espiritismo, a expressão doravante e permanentemente, enfatizam a continuidade e a constância dessa interação entre homens e espíritos. A lei evangélica, que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta. Aqui, a lei evangélica, os ensinamentos do evangelho, é apresentado como algo revitalizado pela comunicação com os espíritos. A expressão letra morta sugere que, antes, o evangelho era interpretado de forma literal, superficial, sem nenhuma compreensão profunda. E agora, através dessa comunicação entre homens e espírito, essa lei evangélica, ela passa a ter um significado, uma razão, uma maneira de agir, de instruções de como proceder de acordo com os princípios morais ensinados por Jesus Cristo. Porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-lo em prática, a conselho de seus guias espirituais. Aqui nós temos algo interessante, essa parte ela explica o motivo da revitalização do evangelho, a comunicação com os guias espirituais, que leva a uma compreensão mais profunda dos ensinamentos, o que, por sua vez, leva a uma prática constante, incessantemente compelido desses ensinamentos. E aí ele fala: as instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu. Essa frase eleva a importância das comunicações espirituais, atribuindo-lhe uma origem divina, as vozes do céu. E ele termina: que lhe vem esclarecer os homens e convidá-los à prática do evangelho. Ou seja, Kardec finaliza o parágrafo reforçando o propósito das instruções espirituais, que é de esclarecer os homens e incentivá-los à vivência dos princípios evangélicos. E aí a gente finaliza fazendo uma análise dos pontos mais importantes desse oitavo parágrafo.
Primeira coisa a ser citada é a universalidade da obra. A obra se destina a todos, não se restringindo a um grupo específico. Ele oferece meios para que qualquer pessoa possa alinhar o seu comportamento com os princípios morais de Cristo. Este é um ponto crucial, pois estabelece o caráter inclusivo da mensagem. Outro ponto importante é a relevância específica para os espíritas, que, embora seja uma obra para todos, ela oferece aplicações que lhe concernem de modo especial aos espíritas. Ou seja, isso sugere que a obra contém ensinamentos e interpretações alinhadas com os princípios da doutrina espírita, aprofundando a compreensão do Evangelho sobre essa ótica. Podemos citar também a comunicação entre o mundo visível e o mundo invisível, onde o parágrafo enfatiza a existência de relações estabelecidas, doravante e permanente, entre homens e o mundo invisível. Este é um ponto central para o Espiritismo e postula a comunicação com os espíritos como um meio de aprendizado e evolução. Além disso, ele cita uma revitalização da lei evangélica. A comunicação com o mundo espiritual tem um efeito direto sobre a compreensão do evangelho. A lei evangélica deixa de ser letra morta, ou seja, uma interpretação superficial e literal para ser compreendida em sua essência, graças aos ensinamentos dos espíritos. Ele também fala sobre uma prática constante dos ensinamentos. A compreensão aprofundada, proporcionada pela interação entre os guias espirituais, leva à prática constante dos ensinamentos do Evangelho. As pessoas se sentem incessantemente compelidas a pô-la em prática, mostrando a fé que se manifesta em ações concretas. Ou seja, o que ele vai ler, o que ele entende, o que ele compreende, ele vai acabar colocando em prática no seu cotidiano. E por último, a origem divina das instruções espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são consideradas as vozes do céu, o que confere a ela grande autoridade e importância. E isso acaba reforçando a ideia de que a comunicação com o mundo espiritual é uma fonte legítima de conhecimento e orientação. Em resumo, o parágrafo ele acaba destacando a importância de uma obra como guia para a prática da moral cristã, enfatizando a comunicação com o mundo espiritual como um meio de compreensão profunda do Evangelho e, consequentemente, da transformação moral de cada indivíduo. A obra, ela se apresenta como elo entre o céu e a terra, oferecendo a todos, especialmente aos espíritas, um caminho para a vivência dos princípios cristãos.